Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro e hoje converso com o Fernando Vasquez, que é o diretor de programação do FEST, um festival de cinema em Espinho, que acontece de 19 a 26 de junho. Olá, Fernando, e antes de mais, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo estes minutos. Bem-vindo. Olá, Pedro. Prazer é nosso. Muito bom estar aqui. Um prazer é meu também. Olha, então começando pelo princípio, gostava de te perguntar, e não sabendo, provavelmente não sei se estás desde o início, mas pergunto-te que balanço consegues fazer do Fest ao longo destes anos, já que vamos para a 19ª edição agora em 2023. Sim, eu não estou envolvido no Fest desde o início, comecei em 2010, mas estou envolvido desde que o Fest deu um salto na direção onde está hoje em dia. O balanço é sempre um bocado difícil de fazê-lo, porque estamos aqui a falar de um período de tempo bastante longo. Uhum. Mas eu diria que tem sido extremamente positivo. Nós temos avançado sempre de uma forma bastante progressiva e sustentada, acima de tudo. Tem sido sempre esse um dos objetivos. E é sempre agradável perceber que aos poucos e poucos fomos criando o nosso espaço. Nós estamos, obviamente, fora de uma grande metrópole, estamos na cava da Europa, no entanto, conseguimos nos tornar num festival internacional, verdadeiramente, onde cerca de 80% da nossa audiência é não portuguesa, e tendo em conta todos os entraves, isso, eu diria, para mim, pelo menos, eu tenho orgulho nesse facto, no facto de termos conseguido conquistar esse espaço e sermos hoje não só um dos festivais mais relevantes no cenário português, mas também a nível internacional. Apesar de todos os obstáculos que foram aparecendo, não é? Esta pandemia, por exemplo, foi particularmente complicada, mas agora que passamos esse período, estamos agora a entrar ou a engatar num novo ciclo. Muito bem. E o facto de falaste disso, de ser esta estação em Espinho, fora do grande binómio Lisboa-Porto, esse facto é um desafio ou foi uma oportunidade que aproveitaram? Eu diria que foi uma oportunidade. Hum, Nós não nos podemos queixar muito, porque estamos a cerca de 20 quilómetros do Porto, também não sim, é. Aliás, fazemos parte da área metropolitana do Porto, claro. por isso não estamos exatamente isolados. Uhum. Para este tipo de eventos, para um festival de cinema, eu diria que é uma vantagem, porque principalmente um evento como o nosso, que tem uma componente tão grande de indústria também, e que está inevitavelmente dependente de pessoas que vêm de fora para participar no nosso evento. Isso é uma vantagem, porque estamos numa cidade que conseguimos controlar muito melhor o espaço, conseguimos dominar, entre aspas, toda a área, toda a Sim. região. Não é muito fácil fazer um festival desta natureza numa grande cidade, e não há muitos, a verdade é Uhum. essa. Se pensares nos grandes festivais internacionais, Cannes, Veneza, São Sebastião, etc., são todas cidades relativamente pequenas, e são, em geral, estâncias turísticas, como é Espinho também. Também. Por isso, estas condições têm-nos permitido crescer da forma como nós queríamos. Por isso, não diria que é uma desvantagem de todo. Muito bem. O festival tem várias componentes, como tu já falaste, começando pela de cinema, do Festival de Cinema, né, de mostra. O que é que destacas dessa componente para a edição deste ano? Ora bem, como sempre, o nosso objetivo é estar aqui a descobrir, ou a tentar descobrir, ou revelar novas figuras da cena internacional. E destacava logo o nosso filme de abertura, que, que normalmente marca o ritmo do que vem a seguir. O filme deste ano é um filme chamado War Pony. É uma primeira longa-metragem de duas realizadoras norte-americanas, a Gina Gammon e a Riley Q. Uhum. Foi o grande vencedor da Câmara de Ouro no ano passado, no Festival de Cannes, o prémio para melhor primeira longa-metragem. E é um filme que nos apresenta a realidade, ou a dura realidade, da comunidade nativa-americana, numa das mais notórias reservas, a famosa Pine Ridge. Sim. Enfim, nós vemos o dia a dia desta comunidade, que vive ali mesmo na fronteira com, digamos, a civilização ocidental, Uhum. e todos os problemas que isso trazem. É um filme que nos fala sobre comunidades indígenas, que é um dos grandes temas que temos no nosso festival. Temos vários trabalhos que tocam nisto, mas falo de uma maneira muito especial, ainda para mais, na minha opinião, é um excelente exemplo do novo cinema indie norte-americano. Depois, destacava dentro da nossa competição de longas-metragens, começava logo a destacar aqui um filme em particular que me parece que vai ser essencial nos próximos anos, que é o Disco Boy,
É a primeira longa-metragem de um realizador italiano chamado Giacomo Abruzzese. Foi um dos grandes vencedores do Festival de Berlim aqui em fevereiro passado, onde Uhum, venceu o Urso de Prata para a melhor contribuição artística. É um filme que mistura o mundo da Legião Estrangeira, a Legião Francesa, e o mundo dos guerrilheiros anti-exploração petrolífica no delta do Niger. E fala através de um tom muito psicadélico. É um filme muito, muito particular, uhum, muito cinematográfico, e é seguramente uma das nossas grandes apostas. Destacava ainda um filme que ainda vai dar muito a falar, que é o Animalia, da Sofia Alaoui. Ela uhum, é uma realizadora marroquina. Isto é um filme marroquino de ficção científica, apesar de não ser a ficção científica clássica todo, uhum. porque é um filme que nos fala sobre um episódio não muito bem explicado, estranho e meio apocalíptico, que obriga uma jovem mulher de classe baixa que se casou com um homem de classe alta e que está grávida e que Uhum. de repente encontra-se nestas circunstâncias em que Marrocos está em estado de sítio e tem que fazer uma road trip onde se acaba por descobrir e acima de tudo acaba por começar a pensar uma perspectiva teológica. Não é muito habitual ver filmes de países islâmicos onde a existência de Deus é posta em causa. Confesso que Uhum. nunca tinha visto isso antes. E este filme fala de uma maneira muito corajosa, muito ambiciosa, ainda para mais feito por uma mulher. E foi um dos grandes vencedores do Festival de Sundance este ano, por isso Ok. é sem dúvida uma das apostas. Depois destacava também a retrospectiva que vamos fazer da Cláudia Lausa, na nossa secção Be Kind Rewind. A Cláudia Lausa é uma das figuras essenciais na nossa perspectiva da Uhum. cinematografia latino-americana. Uh, Foi alguém que se notabilizou, principalmente no início da carreira, por retratar o papel da mulher indígena na sociedade peruana, que se adapta, obviamente, ao resto da região. Uhum. Um, e apesar deste tema da mulher indígena se estar progressivamente a tornar um tema dominante, Uhum. finalmente, pareceu-nos que Cláudia Loza era uma figura que estava a ser esquecida neste período. Por isso, achamos que este foi um momento ideal para fazermos uma retrospectiva integral da sua Uhum. carreira, e ela é também uma das convidadas principais e vem também dar uma masterclass. Por último, destacava o nosso Grande Prémio Nacional, que é também uma das grandes apostas, e ainda para mais, não só é a competição que está na gênese do nosso evento, foi assim que o FEST começou, Certo. mas nunca deixou de ser o grande foco. E este ano ficamos muito surpreendidos com a qualidade de trabalhos que nos foram chegando. Ao ponto que tivemos que alargar essa competição como nunca tinha acontecido antes. Temos Uhum. 23 trabalhos a competir, que incluem alguns regressos, como é o caso do Guilherme Daniel ou Rubens Vivas, por exemplo, mas temos acima de tudo caras novas, muita gente nova, e muitas perspectivas diferentes de cinema que nos mostram que o cinema português está de facto numa boa fase. Está numa fase de ascendência e cada vez mais variada e cada vez com mais oportunidades. Ok. Bom, falemos então agora um pouco do segmento dedicado à música, que sei que é uma aposta também este ano. Fala-nos um pouco então desse segmento. Sim, este ano decidimos criar mais um subevento, que é o Music Walk With Me, que consiste Uhum. em concertos e performances musicais de parte de compositores, músicos, bandas que estão interessados em trabalhar na produção de bandas sonoras para cinema. Esta ligação entre o mundo da música e o mundo do cinema já devia estar muito mais bem trabalhada. É algo que tem sido um pouco negligenciado. Uhum. E pareceu-nos que estava na altura de começar, de criar um espaço pura e exclusivamente com esse fim. Por isso, para além destes concertos, vamos ter também uma série de encontros cara a cara com produtores e autores que estejam à procura de compositores Uhum. exatamente para esse fim. O programa inclui desde grandes nomes, como é o caso do Legendary Tiger Man, dos Sensible Sockers. O Tiger Man, em particular, já tem uma ligação ao cinema, já trabalhou no passado, acima de tudo, com o Banda à Parte em Guimarães. Mas depois temos uma série de outros artistas internacionais, incluindo, que vêm aqui a dar os seus primeiros passos nesse sentido. E ainda vamos ver o que é que vai sair de prático dessa experiência, mas acima de tudo, o que queremos é não só criar uma plataforma onde isso seja possível, e ao mesmo tempo atrair novos públicos para o cinema, na expectativa que a música seja mais um ponto
de atração e cative novos públicos uma forma de arte que precisa cada vez mais de ser trabalhado para criar esses novos públicos, não é? Sim. Um, falando agora de outro eixo, que é a formação, queria te perguntar qual é a importância que o Training Ground tem tido no Fest ao longo dos últimos anos. Crescente, porque foi uma das formas que nos permitiu construir o nosso próprio público. Obviamente que estes 80% da audiência internacional dificilmente fariam essa viagem apenas para descobrir filmes, já que isso acontece em qualquer outro festival do mundo, por melhor que fosse o nosso trabalho de programação. Por isso foi assumindo um papel muito, muito, muito importante. Para além de que também, obviamente que aquilo que costuma chamar sempre mais a atenção são aqueles grandes nomes, os grandes atores, os grandes realizadores, mas nós percebemos que havia uma necessidade de expandir um bocadinho os horizontes das pessoas em relação ao que é fazer cinema. Fazer cinema é uma arte coletiva, que inclui uma série de outros artistas, de áreas que normalmente não tinham grande espaço para partilhar a sua perspectiva, como é o caso do som, ou o caso da edição, ou até mesmo questões mais administrativas da indústria. Por isso tudo foi assumindo uma importância muito grande. E é claramente um dos grandes focos do nosso evento. E o que é que destacas do Training Ground do Fest 2023? Deste ano, olha, destacava alguns realizadores, como é o caso do Carlos Reigadas, que é uma grande figura do cinema de culto, e que já há muitos anos andávamos a tentar trazer a Portugal. Destacava a Brenda Chapman. A Brenda Chapman é um caso curioso. Nós nunca trabalhamos muito a animação, sempre quisemos, mas foi uma oportunidade que ainda não tinha surgido. E, entretanto, conhecemos a Brenda, que é a primeira mulher a fazer uma longa-metragem de animação num grande estúdio americano. Ela realizou O Príncipe do Egito e, entretanto, venceu um Oscar pelo Brave e tudo. Por isso acreditamos que vai ser uma experiência muito, muito interessante e vulgar dentro do nosso contexto. Destacava também a presença da Melody London, uma editora que se notabilizou muito por trabalhar com o Jim Jarmusch, fez filmes como o Down by Law, por exemplo. Também a presença da Noomi Rapace, atriz sueca. Ela transformou-se numa figura verdadeiramente icónica. Ela notabilizou-se acima de tudo com os prequelas dos Aliens, com o Prometheus e o Covenant, mas também com a trilogia do Milénio. E entretanto tem-se transformado, está claramente em ascensão. Por isso é interessante, vai ser muito interessante estar aqui presente. Enfim, são 34 convidados, mais uma série de outros, noutras subsecções, por isso é muita gente. O importante é perceber que existe aqui um nível que nós exigimos, e acima de tudo, são convidados que vêm não só para fazer a sua ação, mas vêm já com a postura para estar em constante contacto com os nossos participantes. Nós insistimos em não ter uma zona VIP. A ideia é que eles venham exatamente para estar em contacto com toda a gente. Porque o que nós queremos, acima de tudo, é criar aqui uma plataforma de networking a larga escala. E que as pessoas tirem o máximo de concreto desta experiência. Eu sei que há outros eventos paralelos que vão acontecendo durante o festival. Queres destacar dois ou três? Sim, olha, destacava o Festinha, que é uma coisa que para nós é muito importante. O Festinha é a nossa secção para crianças e públicos juvenis. E é interessante não só porque nos permite ter salas cheias de crianças, mas acima de tudo permite-nos estar em contacto direto com elas e organizar um workshop em que um grupo restrito de crianças se transforma no júri dessa secção. E aprendem a olhar e a pensar cinema de uma forma muito além do entretenimento. E isso tem sido sempre uma experiência muito gratificante. Destacava também o Director's Hub. O Director's Hub é um dia inteiro de debates e case studies, não necessariamente sobre as dificuldades técnicas ou artísticas da vida de um realizador, mas sobre a vida do realizador. Por exemplo, no ano passado estivemos muito tempo a debater como construir uma vida privada, uma vida pessoal, numa indústria como esta, que é precária, com horários de trabalho completamente descontrolados. Este ano vamos falar muito de saúde mental, por isso, na indústria. Por isso, é uma área que nós gostamos e que nos parece ser muito importante de
abordar. E, por último, destacava as nossas festas. O festival é uma festa, no fundo. Por isso, para além dos concertos que vamos ter todas as noites, temos sempre festa a seguir, com DJs. Tem aí o Nuno Lopes, o Ricardo Beja, o Ricardo Riscas, enfim, vamos ter uma série de DJs e de festas, vai ser muito interessante. Muitos motivos para estar em Espinho de 19 a 26 de junho. Eu vou terminar com uma questão. Tu já falaste um pouco do contingente português neste festival, mas como é que olhas em geral para o cinema feito em Portugal atualmente? Ora, olho com bons olhos, mas cautelosos, porque não é a primeira vez que nós estivemos nesta situação, como dizia há pouco, que começamos a ter muita variedade, começamos a ter muitas vozes novas, vozes diferentes, e isso é absolutamente essencial. Se não existe já de si uma comunidade vibrante, é muito difícil que depois se consiga ter resultados vibrantes também. Uhum. Mas já nos aconteceu no passado começar esse processo e depois, por questões de crises, etc., isso ficar tudo comprometido. Por isso é sempre preciso ir com um pouco de cautela. Mas acho que, lá está, o nosso Grande Prémio Nacional reflete exatamente isso. Temos cada vez mais mulheres a fazer cinema, temos cada vez mais estrangeiros a virem fazer cinema para Portugal. Uhum. O caso da comunidade brasileira tem sido muito óbvio e estão a Uhum. trazer claramente uma perspectiva muito, muito fresca para o nosso cinema e a infectar no bom sentido. Por isso acho que estamos numa boa fase. Nunca se fizeram tantos filmes como se fazem agora. A quantidade também é importante nestas coisas. E acima de tudo estamos finalmente a começar a ter uma indústria, porque até há pouco tempo o cinema em Portugal era um hobby caro, só para uma elite. E agora cada vez existem mais oportunidades e acima de tudo cada vez existe mais a percepção dentro quem faz cinema em Portugal, das oportunidades que existem lá fora. Porque, no fundo, existe uma sede gigante de cinema português lá fora. A nossa tendência sempre foi pensar no nosso mercado, Uhum. no nosso nicho, e, obviamente, que aqui em Portugal vamos estar sempre muito limitados. É uma questão de escala, não mais nada. Por isso, temos aqui muitos motivos para acreditar que o futuro vai ser risonho. Agora, lá está, estamos em Portugal, é preciso ir com cautela sempre. Fernando, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Ah, aqui também.